Pessoal, estamos de volta para nós darmos sequência ao culto ao Senhor nesta terça-feira. Nós ouvimos dois louvores abençoados que trouxe a alegria ao nosso coração, preparou nossa alma e o nosso espírito para ouvirmos a palavra do Senhor. E Deus colocou a palavra no meu coração para dividir com a igreja nesta noite a respeito de fé. E o tema da mensagem é um desejo realizado. Vamos basear esse desejo realizado dentro de um texto que todo mundo conhece. Eu gostaria que todos abrissem a palavra do Senhor em Mateus capítulo 15, no verso de número 21 até o 28. Mateus capítulo de número 15, verso 21 ao verso de número 28. Que diz assim a palavra do Senhor: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse a mulher: Porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha ficou curada. Amém? Vamos fazer uma oração e pedir que o Senhor nos dê a graça de entendermos esta palavra juntos neste momento. Querido Deus, nós lemos a Tua palavra, nós já oramos no início deste culto, colocando em Tuas mãos, pedindo a Tua bênção. Ouvimos dois louvores, um testemunho da Tua filha de fé, e agora lemos a Tua palavra e necessitamos, ó Pai, de entendimento, mas sabemos que isso é possível mediante a ação total e poderosa do Teu Espírito Santo, ao qual agora me coloco, Deus querido, na total dependência dEle, precisando eu, ó Deus querido, falar da Tua palavra ao Teu povo, mas quero fazê-lo na direção do Teu Espírito. Então me ajuda, Pai, me dá entendimento e graça, e que Teu povo, ao receber esta palavra, também entendam, Pai, e por ela sejam abençoados, no nome de Jesus. Amém. Querida igreja, o BPC, Família do Alto, nós vamos juntos então pensar um pouco sobre esse texto, falando sobre um desejo realizado. Irmãos, povo de Deus, todos nós desejamos, todos nós queremos que os nossos sonhos, os nossos desejos sejam realizados. Todos nós temos algo a pedir ao Senhor para que Ele possa realizar, para que Ele possa fazer, seja qualquer necessidade, seja qualquer sonho, por mais impossível que seja aos nossos olhos, ao nosso coração, Deus é poderoso para realizar, Deus é capaz de fazer esse sonho acontecer. Deus é o único que pode concretizar. Muitos dos nossos sonhos, muitos deles não são realizados. Claro que nem todos os sonhos serão realizados. Alguns serão realizados mediante ao esforço, ao empenho, à fé, à perseverança, à esperança que você coloca em Deus para que seja realizado. Se nós lêssemos este texto, apenas o versículo 28, teríamos uma ideia de que apenas a fé desta mulher a levou a receber uma resposta positiva do Senhor, declarando que grande é a fé dela e que seria realmente realizado o seu desejo, porque a sua fé era grande. Se lêssemos apenas esse versículo, mas lendo todo o contexto, nós vamos entender que Jesus chegou à conclusão de que a fé desta mulher era tão grande a ponto dele conceder ela o desejo que ela veio buscar, mas devido a um comportamento que ela teve
diante da circunstância que ela estava vivendo através da busca ao Senhor Jesus. Nós temos o mesmo texto parecido de uma mulher, que nós conhecemos como a mulher do fluxo de sangue, que no capítulo 5 de Marcos, verso 34, Jesus fala da mesma maneira, mas de uma forma diferente, mas dá o mesmo entendimento quando ele fala para a mulher assim: a tua fé te curou, vai e fique livre deste mal. Querido, as duas mulheres receberam uma resposta positiva, recebendo o desejo que elas foram buscar em Cristo Jesus, baseado num comportamento que elas tiveram quando estavam buscando a bênção através da pessoa de Cristo. Olhando para este contexto, enxergamos isso e vamos meditar e procurar tirar desse texto algumas lições importantes para a minha vida e para a sua vida, que desejamos que o Senhor realize algo em nosso favor, que realize nossos sonhos, que realize nossas petições, que realize as causas que temos colocado em suas mãos. Nós precisamos entender que a fé que eu tenho, ela precisa ser exercitada. A fé não é uma fé estática, paralisada. A fé em Cristo Jesus é uma fé viva, e esta fé ela é representada através do comportamento que eu tenho diante das circunstâncias que eu estou enfrentando. Preste atenção que nós vamos entender dentro desse contexto. Por quê? Porque o que acontece nesse texto é que uma mulher, Ciro-Fenícia, da terra de Tiro e Sidom, estava com uma grande necessidade, uma grande dificuldade, e a dificuldade era a sua filha estar endemoniada. Aqui não fala do seu esposo, mas podemos entender, a Bíblia não diz, mas podemos entender que talvez o marido ficou em casa com a menina, porque ela estava endemoniada. Certamente o demônio, o desejo é destruir a pessoa, é levar a pessoa a tirar a sua própria vida. Então podemos entender que talvez o marido ficou em casa, cuidando da menina, e a sua mãe foi buscar Jesus porque ouviu falar que Jesus estava na terra de Tiro e Sidom. Agora preste atenção que existe uma curiosidade importante antes de nós vermos três atitudes desta mulher com a consequência das respostas que Jesus deu a ela, porque Jesus dá três respostas para essa mulher, e nessas três respostas ela age de uma forma maravilhosa, ao ponto de Jesus reconhecer que a fé dela é grande e dá a ela o desejo que ela foi buscar, que era o livramento da sua filha que estava endemoniada. Agora, uma curiosidade interessante é que o verso 21 diz que Jesus estava entrando na terra de Tiro e Sidom. E aí eu aprendo com vocês o seguinte: todas as vezes que Jesus entrou numa cidade, entrou numa casa, ou entrou no templo, algo aconteceu. Uma situação foi resolvida, algo diferente aconteceu, uma mudança extraordinária, um milagre, sempre acontece quando Jesus entra num certo local. Nós podemos tirar tirarmos realmente como um ponto verdadeiro isso, o fato de que quando Jesus entra em Jericó, ali em Lucas capítulo 19, a Bíblia diz que ele muda a vida, ele muda a história de um homem chamado Zaqueu. A Bíblia diz que ao entrar em Jericó, Zaqueu sobe numa árvore para poder conhecer Jesus, e quando Jesus passa debaixo, ele chama Zaqueu pelo nome. Significa que Jesus entrou lá por causa de Zaqueu. Podemos ter toda a convicção que o lugar que Jesus entrou, inclusive nesta cidade, ele entrou por causa desta mulher. Ele entrou com um propósito, ele entrou para trazer às pessoas daquele lugar o livramento que precisava. No caso de Zaqueu, ele precisava se libertar da malignidade e ter a salvação em Cristo Jesus. Quando ele entra em Cafarnaum, em sua casa, também ele entra com um propósito. Porque quando ele entra em Cafarnaum, a Bíblia diz que 4 homens levam um paralítico na cama e abrem o telhado e descem o paralítico na frente de Jesus. E ali a Bíblia diz que Jesus fez algo maravilhoso.
Mostrou aos judeus, mostrou ao povo e aqueles homens, inclusive ao paralítico, que ele veio não apenas para curar, mas para salvar o homem dos seus pecados. E ali ele cura o paralítico e dá salvação àquele paralítico. Então Jesus entrou naquela casa sabendo que aquele paralítico ia até ele tinha um propósito de realizar. Olhando para o texto, olhamos para a casa de Jairo, que quando Jairo vai até Jesus, buscar Jesus porque a sua filha estava realmente já à morte, a Bíblia diz que ele entra na casa de Jairo com um propósito, de tirar aquela menina da morte e ressuscitá-la. A Bíblia vai falar também que Jesus está saindo de Jericó, e ao sair de Jericó estava Bartimeu no meio do caminho. E Bartimeu ali começa a gritar o nome de Jesus e recebe a cura da sua cegueira. O que eu quero dizer para vocês nesse momento é que a entrada de Jesus nunca é por acaso. Aonde Jesus entrou não foi por acaso, entrou com um propósito. Já posso trazer isso para a minha vida e para a sua vida. Jesus não entrou na minha vida e na sua vida por um acaso. Ele entrou na nossa vida para realizar algo, para fazer acontecer aquilo que está no coração dele em favor da minha e da sua vida. Então não pense que o que acontece na sua vida, na minha vida, nós que estamos em Cristo Jesus, que é tudo um acaso. Nós não somos jogados à sorte. A nossa vida ela é direcionada e existe um propósito de Jesus na minha e na sua vida. E eu e você vamos viver este propósito quando entendermos que precisamos colocar a nossa fé em prática. Como Zaqueu colocou, como Bartimeu colocou, confiando que Jesus podia abrir os seus olhos. Mas vamos entender então que alguns momentos na Bíblia também Jesus, ele foi até a pessoa, ele ofereceu à pessoa o livramento. No caso de Zaqueu, ele teve que buscar, no caso de Bartimeu, ele teve que gritar, no caso de Jairo, teve que ir atrás de Jesus, no caso aí do Cafarnaum, o paralítico teve que ser levado por 4 homens. Mas o que acontece na cidade de Naim, que Jesus entra na cidade de Naim e está um enterro acontecendo. Mas a Bíblia diz que Jesus é que se aproxima da viúva para o enterro e ressuscita o jovem. A Bíblia vai falar também que Jesus passa pelo tanque de Betesda, encontra um homem há 38 anos enfermo, ele oferece a cura para aquele homem. E a Bíblia vai dizer também que Jesus, ele vai até o poço de Jacó, em João capítulo 4, e puxa uma conversa com a mulher samaritana com o propósito de libertá-la dos seus pecados. Em todos os casos, Jesus nunca estava ali por acaso. É interessante que nos casos acima, houve um esforço, uma dedicação maior daqueles homens. Mas aqui, esses 3 casos, Jesus se apresentou. Mesmo assim, a mulher que estava levando o seu filho foi obrigada a obedecer Jesus, parando ali o enterro. Mesmo assim, aquele homem que estava há 38 anos ali enfermo no tanque de Betesda foi obrigado a obedecer à voz de comando, pegando o seu leito e caminhando. Mesmo assim, a mulher, no poço de Jacó, teve que obedecer à voz de Jesus e falar que ele era um grande profeta. Em todos os casos, irmãos, você tem responsabilidade para que Deus haja na minha e na sua vida. Em todos os casos, Jesus ele vem para resolver uma situação. Ele nunca vai viver na minha e na sua vida como está vivendo na minha e na sua vida por um acaso. Existe um propósito, mas qual tem sido o seu comportamento? Como você tem reagido à fé em Cristo Jesus? E vamos aprender 3 lições importantes com esta mulher, baseado nesse texto, como ela reagiu com a fé, com as 3 respostas negativas do Senhor Jesus quando ela foi buscá-lo. Primeiro vamos ver no verso 22 e verso 23, que diz assim: uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Querida, essa mulher ouviu falar de Jesus, a sua filha estava endemoniada, era uma necessidade clara de grande desespero. Ela foi lá como, você sabe o que é uma mãe desesperada pelo filho, pela cura, pela libertação? Ela foi nesse desespero. E ela começa a gritar e a clamar. Mas a resposta de Jesus,
a fé daquela mulher, porque ela ouviu falar de Jesus e foi lá, crendo que ele poderia libertar a sua filha, mas a fé desta mulher foi testada pelo silêncio de Jesus, porque ele diz que ele não respondeu palavra. Qual foi a atitude desta mulher de fé, uma fé ativa, uma fé não estática, uma fé viva? Ela não se deu a vencer pelo silêncio de Jesus. Esta mulher, a primeira atitude dela, o primeiro comportamento dela que provou que a fé dela era grande pela própria boca do Senhor Jesus, é que ela não desistiu. Mesmo através do silêncio de Jesus, ela não desistiu, ela continuou gritando, mas gritando tão alto que incomodou os próprios discípulos. Eu entendo aqui, querido, que muitos de nós estamos buscando no Senhor um socorro. Muitos de nós estamos buscando nesse exato momento que estamos vivendo de grande aflição. O Brasil passa por uma crise não apenas do coronavírus, mas vai passar uma crise com problemas financeiros, vai passar uma crise com problemas de desemprego, vai passar uma crise com problemas de várias áreas, porque isso vai trazer uma situação complicada. Mas eu preciso acreditar que no meu Jesus, o Senhor que eu sirvo é capaz para mudar a minha história. Mas eu não posso desanimar em buscá-lo. Eu não posso parar de acreditar em Cristo Jesus. Eu não posso parar a minha oração, a minha busca, por causa do silêncio de Jesus. Porque Jesus também trabalha no silêncio. Jesus também trabalha em favor daqueles que estão buscando Ele, mesmo que haja um silêncio da parte do céu. Agora preste atenção que o próprio Jesus, ele orienta ali os seus discípulos numa parábola em Lucas capítulo 18, quando ele fala daquela mulher que vai buscar ali dentro de uma situação que ela precisava, um juiz que não respondia positivamente. Mas o texto vai dizer que insistindo ela, o homem disse: olha, não temo a Deus e não temo homem algum, mas porque esta mulher insiste, eu vou dar a ela o que ela está pedindo, porque ela está me importunando. Jesus responde: será que o pai não dará ao seu filho aquilo que ele está buscando? Será que o pai não dará vitória para mim e para você? Mas se você desistir de continuar buscando, você não vai saber. Mas se você perseverar, você vai ouvir o que essa mulher ouviu. Grande é a tua fé. Vai e seja como tu deseja. Segundo ponto que eu vejo aqui, que esta mulher dá uma resposta positiva de fé através da resposta negativa de Jesus. A segunda resposta é no verso 24, que diz assim: ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Irmãos, agora Jesus dá uma segunda resposta. A primeira resposta foi o silêncio de Jesus. Mesmo assim, ela não desistiu. A segunda resposta, Jesus fala: olha, eu não vim neste momento para atender você, mas vim para atender o povo de Israel. Mas isso é interessante porque esta mulher, ela chama Jesus de filho de Davi. Só que ela não podia chamá-lo de filho de Davi, porque ela era uma mulher cananeia. Ela não era do povo de Israel. Só o povo de Israel sabia que Jesus era o filho de Davi. Só o povo de Israel tinha o direito de chamá-lo de filho de Davi, porque era o conhecedor da história de Israel. Esta mulher não. Mas essa mulher começa a insistir tanto, a gritar tanto, que os discípulos falam para Jesus: Jesus, manda ela embora. Eu acredito aqui que os discípulos dizendo: Jesus, atende logo esta mulher e manda ela embora. E Jesus dá uma resposta. Mesmo os discípulos insistindo para dar logo a vitória para ela ir embora, Jesus fala: não, eu não vim senão para as ovelhas de Israel. Eu entendo aqui, querido, que existe um segundo comportamento desta mulher, porque a Bíblia diz a resposta que ela dá à negativa de Jesus. A mulher veio e adorou de joelhos. Essa mulher, quando ouve a segunda resposta negativa, e ainda ouve os discípulos insistindo para Jesus dar a ela o que ela veio buscar, e Jesus responde não, ela não vira as costas. Ela não vai embora batendo os pés, reclamando no seu coração. Esta mulher, ela, ao invés de reclamar, ela passa a adorar. Essa mulher, ao invés de questionar o amor de Jesus, essa mulher, ao invés de questionar
aquilo que ela ouviu falar de Jesus, ela passa a adorá-lo. Irmãos, isso é muito interessante porque a igreja, quando recebe o não de Jesus, ela fica bicuda, ela fica entristecida, ela para de cultuar, ela para de orar, ela para de adorar, ela para de acreditar, porque ela recebeu um não. Mas essa mulher recebeu um não de Jesus e o adorou. Agora, preste atenção, essa mulher não fazia parte do grupo de Jesus. Essa mulher não estava cultuando Jesus terça, quinta, domingo de manhã e domingo à noite. Essa mulher não participava do culto de oração da igreja. Essa mulher não participava dos departamentos da igreja. Essa mulher não tinha a sua fé envolvida com Jesus, cultuando a ele, porque ela não tinha comunhão com ele. Mas a sua fé alcançou um momento tão importante que não precisou nada disso para ela adorá-lo, mesmo que recebeu um não do Senhor. Quantos de nós, por tão pouco, estamos desistindo de buscar a Cristo? Quantos de nós estamos desistindo da família, desistindo de lutar? Quantos de nós estamos deixando de adorá-lo porque o Senhor não tem realizado algo que eu tenha buscado nele? Mas essa mulher nos ensina que a fé, mesmo quando recebemos um não, devemos continuar adorando o nosso Senhor. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a crise que está vivendo. O mundo está vivendo a crise do coronavírus, mas talvez você não esteja vivendo só isso. Mas você continua adorando? Você continua adorando esse Jesus, independente da circunstância que você está vivendo, independente do momento crítico que o país está vivendo? Na sua casa, você está adorando ou está reclamando? Na sua casa, trancado nessa quarentena, onde não podemos sair, onde estamos trabalhando em prol da saúde, para não estarmos sendo cooperadores da propagação do vírus, mas nós estamos na nossa casa adorando? Nós estamos na nossa casa realmente alegrando nosso coração em Cristo Jesus, ou estamos reclamando da vida? Ou estamos reclamando do coronavírus? Ou estamos reclamando que Jesus não está fazendo nada para eliminar este mal? Qual tem sido o seu comportamento diante do não de Jesus? Terceira colocação, olha só o que acontece aqui, verso de número 25. A mulher veio e adorou e lhe disse: Senhor, ajuda-me. A terceira resposta de Jesus, ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela lhe disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Querido, terceiro comportamento desta mulher, pela terceira resposta negativa de Jesus. A primeira resposta de Jesus foi o silêncio, que ela entendeu que ele não ia atendê-la. Mas ela continuou insistindo, ela não desistiu. A segunda resposta de Jesus foi um não, bem grande, mas ela não desistiu e continuou adorando ao Senhor. Terceiro comportamento desta mulher, com mais um não de Jesus, é uma atitude de humilhação. Ela reconhece a sua posição e se humilha diante do Senhor. Quando Jesus fala que não veio para tirar, que ele não podia tirar o pão da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos, esta mulher se humilha diante de Cristo. Agora eu quero fazer uma parada aqui para explicar para vocês por que Jesus falou isso. Esta passagem é mal interpretada porque muitas pessoas acreditam que Jesus chamou essa mulher de um nome de um animal. Muitas pessoas acreditam que Jesus foi indelicado ou talvez grosso em algumas colocações, se assim podemos realmente definir como grosseria, porque ele chama ela aí no texto que não pode tirar do filho para dar ao cachorrinho. Agora, existem duas linhas importantes para nós entendermos, que eu creio que esta mulher entendeu. Primeiro, que quando ele fala que não pode tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, ele está relacionando realmente a cultura desta mulher. Da onde esta mulher veio? Esta mulher, ela era cananeia. Levíticos, capítulo de número 11, diz que os cananeus eram considerados por Deus como cães. Por quê? Porque eles eram idólatras de Baal. Eles adoravam Baal. Então, quando Jesus fala de cachorrinho, ela se ligou a vida dela com os cananeus, como eram considerados os cananeus como cães perante o Senhor, porque adoravam um Deus estranho, um Deus chamado Baal. Segunda colocação,
Jesus aqui, quando fala que não podia tirar o pão dos filhos ao cachorrinho, a palavra aqui cachorrinho significa no grego original kunarion, porque cão ou cães significa kuon. Agora, cachorrinho significa kunarion, que significa cachorrinhos de estimação. Então Jesus estava dizendo para essa mulher que não podia tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Mas, irmãos, como que é um cachorrinho de estimação hoje? É maltratado? Irmãos, tem tantas crianças aí na rua que quer ser um cachorrinho de alguém, de tão bem tratado que é. Então essa mulher entende de duas maneiras. Se Jesus chamou ela de cão, baseado em Levítico capítulo 11, ela entendeu porque ela fazia parte da maldição dos cananeus, porque adoravam Deus Baal. Se ele chamou de cachorrinho, ela entendeu que era um bichinho de estimação e essa mulher não levou em consideração nenhuma das duas posições. Ela simplesmente responde desta maneira. Ela diz assim, olha, sim, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sabe o que ela está dizendo? Verdadeiramente, o Senhor tem razão. Eu posso até ser um cachorrinho. Estou satisfeito se o Senhor me der apenas as migalhas que eu preciso para ver a minha filha curada. Irmãos, ela se humilha. Ela reconhece a posição dela. Ela reconhece que ela não era digna de receber. Ela reconhece que ela não era fazer parte do povo de Deus. Ela reconhece que ela não vivia uma comunhão com Cristo. Mas mesmo assim ela se humilha e aceita as palavras de Jesus. Irmãos, quantos de nós estamos sendo arrogantes diante de Deus? Quantos de nós estamos obrigando Deus a realizar algo em nossas vidas? Por acaso na sua casa você está se humilhando diante de Deus? Irmãos, quantos de nós poderíamos estar orando agora, pedindo perdão a Deus, porque enquanto tínhamos oportunidade para adorar o Senhor no templo, negligenciávamos o cultuar ao Senhor. Quantos de nós tínhamos oportunidade de estar orando com o povo de Deus, participando dos eventos, participando de oração, cultuando ao Senhor assiduamente, mas negligenciamos esta alegria. E muitos de nós agora estamos tendo a oportunidade que Deus nos está dando para nos humilharmos diante da potente mão de Deus e dizer, Senhor, nós pecamos contra Ti. O que estamos vivendo hoje neste Brasil, estamos vivendo hoje neste mundo, nada mais é que fruto da nossa vida inconsequente de quando buscava o Senhor de forma relaxada. Será que você tem se humilhado? Tem aceitado a situação? Então, Senhor, realmente nós estamos vivendo algo que nós merecemos por negligenciar, por ter sido pessoas que não reverenciamos a Tua presença quando estávamos na Tua casa. Quando tínhamos oportunidade para adorá-lo, ficávamos sentados. Quando tínhamos oportunidade para orar, ficávamos de boca fechada. Quando tínhamos oportunidade de ouvir a palavra, caminhávamos de um lado para o outro, não dando atenção a Ti. Agora estamos vivendo um momento onde estamos guardados dentro de uma casa, onde o Senhor espera de mim, de cada um de nós, que reconhecemos que erramos e nos humilhamos, reconhecendo nossas condições para recebermos essa resposta que essa mulher recebeu, ao qual Jesus fala para ela, mulher, grande é a tua fé, seja como tu deseja. Então podemos finalizar aqui, queridos, vendo o resultado. Uma mulher que recebeu 3 não de Jesus, mas se comportou, diferente, com a fé ativa, sem desistir na primeiro não de Jesus, que foi o silêncio dele. Não desistiu quando Jesus deu um não categórico para ela, ela continuou adorando. Não desistiu quando Jesus falou que não poderia dar a ela o que ela queria, porque tiraria dos filhos. E esta mulher se humilhou e aceitou as migalhas. E as migalhas para aquela mulher era suficiente para ela resolver o seu problema. Querido, por isso o resultado foi esse. A Bíblia diz que Jesus fala para ela, olha, grande é a tua fé, vai e faça como tu deseja. E a sua filha imediatamente foi liberta daquele mal. O que está faltando para mim e para você é esta fé. É uma fé que se comporta de maneira positiva diante das respostas de Deus para a minha vida e para a sua vida. Talvez a resposta hoje para você é um silêncio. Talvez Deus não está respondendo nada que nós estamos clamando. Mas o mundo está clamando, a igreja está clamando, e talvez não estamos tendo nenhuma resposta de Jesus, por enquanto, a essa circunstância. Mas continue clamando, não desista. Talvez
Jesus respondeu não por enquanto, vamos passar para a situação. Continue adorando. Talvez Jesus requer de mim e de você que nos humilhamos, pedimos perdão e voltamos realmente a uma vida avivada na presença dele. Aí a resposta de Jesus será para mim e para você. E aí o seu sonho será realizado. O sonho da humanidade, o sonho do Brasil é que amanhã chegue a cura. O sonho do brasileiro hoje é que amanhã todo mundo volte a trabalhar, volte para a escola, volte à vida normal. O sonho do brasileiro e o desejo brasileiro é que isso aconteça. E Jesus pode responder para mim e para você hoje mesmo. Grande é a fé de vocês. Vai ser como vocês desejam. Amém, queridos? Guarda esta palavra no seu coração. Como é que está a tua fé? Você tem tido seus sonhos realizados? Ou você tem respondido para o não de Jesus? Um desânimo, falta de adoração, falta de humilhação. Porque Jesus, ele responde a uma mulher que não cultuava, que não fazia parte do grupo seleto de Jesus, mas recebeu uma grande resposta. Grande é a tua fé. Ok? Vamos orar. Vamos orar neste momento para que a nossa fé alcance dessa maneira. Aguardamos Jesus responder um sim. E enquanto aguardamos adorando, nos humilhando na presença de Deus. Nós vamos orar neste momento pelos nossos irmãos. Nós temos muitos irmãos que estão trabalhando diretamente na saúde. Nós temos a Maiara, nós temos a Elaine, nós temos o Amauri, nós temos a Regiane, nós temos a Paulinha. Nós temos vários irmãos e irmãs que estão trabalhando diretamente na saúde e precisam do nosso socorro. Eu marquei alguns nomes aqui, mas talvez eu não consiga lembrar de todos, mas nós podemos lembrar da Maiara, da Nath, da Paulinha, da Elaine, da irmã Leia, da irmã Fátima, da minha nora Giovana, que trabalha como fisioterapeuta, atende também os enfermos. Podemos orar para aqueles que são obrigados a trabalhar, que não podem parar, que é o Rafael, meu filho, o Bruno e tantos outros que estão trabalhando, precisam trabalhar, os motoristas de ônibus. Vamos orar para esse povo, vamos orar para aqueles irmãos que são irmãos de risco, segundo o coronavírus. Nós temos a irmã Celeste, que é uma pessoa que carece da nossa oração. Nós temos a irmã Terezinha, que é mãe da irmã Rose. Nós temos a mãe da irmã Viviane, a irmã Francisca. Nós temos a mãe da irmã Fátima. Nós temos o nosso irmão Roger, que precisa da nossa oração. E nós temos também o irmão Tadeu e tantos irmãos que estão num momento de risco e precisamos orar. Então nós vamos orar agora por esses irmãos. Depois nós vamos cantar um louvor e depois fechamos este momento de culto ao Senhor. Vamos orar agora. Vamos pedir a Deus que Ele possa responder como respondeu para essa mulher: grande é a tua fé. Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, nós ouvimos a tua palavra, Pai querido, e esta mulher teve uma resposta aos nossos olhos imediata. Tudo isso deve ter acontecido em questão de minutos. Talvez isso aconteceu em um momento de meia hora no máximo, papai, mas a resposta que esta mulher teve foi uma resposta positiva. Foi uma resposta que a fé dela era grande. Foi grande o suficiente para não desistir de buscar a Cristo. Foi grande o suficiente para adorá-lo, mesmo quando ele respondeu um não categórico. Foi uma fé suficiente, mesmo que tenha sido, naquele momento, de uma certa forma, sido humilhada pela circunstância, ela não desistiu e aceitou a humilhação e reconheceu a sua posição no reino. Pai, em nome de Jesus, que a minha fé não desfaleça diante das circunstâncias que estamos vivendo. Deus, que a minha fé não desfaleça porque o Senhor respondeu não. Que a minha fé não desfaleça porque o Senhor quer de mim ainda uma vida de humilhação, de me colocar diante do Senhor reconhecendo como somos dependentes de Ti. Que a humanidade, papai, que o Brasil, que a igreja brasileira reconheça que precisamos nos humilhar diante da potente mão de Deus, que no seu devido tempo Ele nos exaltará. Pai, nós precisamos do Teu socorro. Só o Senhor é poderoso para eliminar este coronavírus. Só o Senhor é poderoso para nos dar vitória amanhã mesmo, ou hoje mesmo. Só o Senhor é poderoso para dar sabedoria ao homem, para que uma vacina seja, Pai querido,
colocada à disposição e traga cura à humanidade. Pai, o Brasil, se não, Pai querido, receber o socorro do Senhor o mais rápido possível, pode entrar num colapso, Pai querido, na medicina, pode entrar numa crise econômica, pode, meu Deus querido, realmente viver um momento de grande falência econômica, espiritual, moral, Pai, em nome de Jesus. Estende a tua mão poderosa, nós precisamos do teu socorro. Muitas são as informações na internet, muitas delas desanimadoras, papai. Mas nós cremos num Deus poderoso. A última palavra vem do Senhor. O Senhor é que responde, Pai querido. E a tua resposta, ela, Pai querido, traz algo realmente de positivo para nossas vidas. Então nós confiamos em Ti, papai. Por isso colocamos em Tuas mãos, Pai querido, aqueles que são pessoas de risco. Na nossa igreja, por exemplo, papai, colocamos em tuas mãos a nossa irmã Celeste, a mãe da irmã Fátima, a Terezinha, a mãe da nossa irmã Rose, a irmã Francisca Palácio, nosso irmão querido Roger, pai, que precisa também do teu socorro em risco, o Tadeu, papai, as pessoas idosas da nossa igreja que atingiram a idade acima de 60 anos, a nossos irmãos queridos que trabalham diretamente, papai, na saúde, como é a Maiara, a Nath, a Paulinha, a Elaine, a Leia, a Fátima, Pai querido, a Giovana, meus filhos, Deus querido, o nosso irmão Amauri, a nossa irmã Regiane, todos eles estão, ó Deus querido, colocados aí na linha de frente, enfrentando o vírus cara a cara, e só o Senhor pode dar a nossos irmãos o livramento. Só o Senhor é poderoso para trazer, meu Deus querido, à tua igreja a resposta que precisamos. Só o Senhor é capaz de nos dar aquilo que desejamos. Queremos neste momento, papai, colocar nas tuas mãos os nossos desejos, os nossos sonhos. E queremos, meu Deus, ter uma vida de fé como teve esta mulher, não desistindo jamais, mesmo que ainda o Senhor se mantenha em silêncio. Não deixando de adorá-lo, papai, mesmo que a resposta seja não. Não deixando de reconhecer a nossa posição, nos humilharmos diante de Ti, reconhecendo que o Senhor pode realmente nos dar a vitória que precisamos. Então eu termino esta oração, Pai, pedindo a Tua bênção sobre o nosso Brasil, sobre as autoridades, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Pai. Dá vitória, Pai. Faça isso, não deixe que o Brasil venha acontecer um caos, mas que a mão do Senhor poderosa, Pai, a Tua palavra diz, se estivesse um na brecha, orando por Jerusalém, o Senhor não teria destruído. Nós temos no Brasil, papai querido, 1/3 do povo cristão evangélico, que neste momento estão orando ao Senhor, e eu creio que a resposta virá no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós vamos cantar mais um louvor, depois nós encerramos. A irmã Dani está com a oportunidade junto com o seu marido Wesley. Que nesse momento de desesperança a gente possa louvar aquele que a gente sabe que tem a cura para tudo que a gente precisa. Me escutas quando clamo e acalmas meu pensar, me leva pelo fogo,
Amém. Glória a Deus. Igreja, família do alto, nós estamos encerrando o nosso culto. Nós tivemos um probleminha com o Facebook, não conseguimos fazer a live direto, né? Mas nós estamos aqui fechando com essa gravação, levando para você a palavra do Senhor. Quero agradecer aos irmãos aqui, as irmãs que nos ajudaram, a Mari, Wesley, a Dani, a minha filha, o Guilherme, que colaboraram para que isso acontecesse. Quero louvar a Deus porque a igreja tem se unido, mesmo uma quantidade pequena, para realizarmos aí a obra do Senhor. Nós tivemos ontem também o pastor Walter Bastos dando a sua aula através da internet, para não parar o IBRAC. Nós estamos vendo as igrejas todas aí pregando o evangelho através da internet, para que o povo de Deus receba uma palavra da parte de Deus. Então, valorize este momento, ok? Participe conosco, que é importante você estar aí sempre recebendo de Deus algo que venha fortalecer o teu coração. Quinta-feira, o pastor Walter Bastos estará fazendo a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica e Dinâmica, dando continuação à revista da Carta aos Filipenses, ok? Então, o pastor Walter Bastos dá sequência nesta quinta-feira, também aí pelo Facebook, pelo canal do YouTube, levando o ensinamento da palavra do Senhor. Estaremos ligados nessa quinta-feira, ok? E domingo de manhã, das 10 às 11, estaremos fazendo também o nosso culto ao Senhor, direto pelo Facebook, pelo canal do YouTube. Amém, queridos? Quero agradecer a vocês. Nós vamos orar e vamos terminar este momento com o Senhor. Querido Deus, graça te damos por tudo que o Senhor realizou, por tudo que nós passamos. Ó Deus, tivemos um problema técnico, mas isso não impediu de nós continuarmos realizando este culto, papai. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, que este culto que fizemos aqui, papai, alcance corações e realize o propósito. Nós falamos que nada do Senhor é por acaso, sempre existe algo determinado pelo Senhor. E se nós estamos fazendo o culto nos lares, certamente o Senhor está trabalhando através desses cultos, alcançando corações e mudando vidas, Pai. Então eu agradeço, papai, coloque em tuas mãos a minha vida e os irmãos presentes aqui, agradecidos no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.